Galera, o São Paulo venceu o Náutico por 2-1 nesta terça-feira, no Morumbis, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os 2 gols do tricolor foram marcados por Luciano, que não balançava as redes há 12 jogos, desde 13 de fevereiro. O camisa 10 desencantou e foi o melhor em campo. O Timbu, porém, que abriu o placar, com Caio Vitor, de longe, marcou um golaço sem chances para Rafael. No fim, melhor para o tricolor, de virada. Vamos acompanhar aí o debate do Jogo Aberto sobre esse jogo. Eu vou falar pra você um negócio, viu? Eu começo a ouvir Maringá, começa a me dar até urticária, que eu tô com trauma dos homens, o time é bom, viu? Mas, se fosse do outro lado, se fosse a camisa do Hulk, aí a conversa ia ser diferente. Mas tá bom, é um assunto para daqui a pouco no debate. Mas olha, gente, como eu falei ontem, né? Ei, tricolor, eu sou muito pé quente, tava lá no Morumbi, 2-1 pro São Paulo, o negócio é o seguinte, ó, tá bem tranquilo aqui, ó. Barra Funda, cegado, os jogadores devem se reapresentar daqui a pouquinho também. Eu tô ouvindo de vez em quando aqui um uns apitos, tá rolando aí, obviamente, para os jogadores que não viajaram, que estão se recuperando. Aquele treininho me engana que eu gosto, até porque, Renata, para quem não sabe, hoje é quarta-feira, estamos daquele jeito, né? Amanhã é feriadão, só que, ó, São Paulo não tem tempo para dar uma segurada, uma respirada, uma descansada, não. Porque sexta-feira no Morumbi, que horário, hein? 9h30 da noite, misericórdia, sexta-feira, Morumbi, tem São Paulo e Fortaleza, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Agora, muita gente pode olhar o copo meio cheio e muita gente pode olhar o copo meio vazio. Em que sentido? São Paulo fez 2-1, poderia ter vencido por mais. Ou, o São Paulo fez o que dava para fazer porque ainda preservou alguns jogadores. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que o São Paulo tem a dizer através de Luiz Zubeldia, o técnico Zubeldia que não perde há 10 partidas. Vamos acompanhar o que ele falou sobre o jogo de ontem. Fala aí, Zuba! Acho que el ensamble entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes está teniendo como resultado trabajo en equipo. Por supuesto que hay cosas que se pueden hacer mejor, hay cosas que se pueden seguir que hay que crecer, pero todo a su debido tiempo. No soy el que maneja la situación, pero todo lo positivo que acontezca con Marcos, él es el responsable. Él es el presente de Marcos es 100% responsable él. En ningún momento bajó los brazos, en ningún momento él se pensaba que estaba por encima de otros jugadores. Él siempre fue buen compañero, siempre supo respetar a los que jugaban de titular. Y solito él, demostró que puede aportarle al equipo. Así que lo positivo que acontezca sobre él es responsabilidad absoluta de Marco Antonio. Pero por lo general son todos resultados cerrados. Creo que Inter también ganó 1-0, Fluminense ganó 1-0, empató Fortaleza, creo que me comentaron que empató Fortaleza. Es un poco el Copa Brasil es así. A veces el 3-1 puede engañar un poco porque dice ¿qué hago? ¿Troco o no troco? ¿Quién juega de visitante? Ahora sabemos que es un resultado fallado y tenemos que poner lo mejor posible. Si perjudican la planificación, no estoy pensando em mais allá. Tá, ganhou, tudo bem, o adversário é o que vem, o adversário é aquele que está definido pela tabela. Mas o Náutico hoje está na Série C, aquela coisa toda, mas o São Paulo venceu. E o melhor de tudo, Marco, é que Luciano, o Cicinho até falou sobre isso, depois de 12 partidas, voltou a fazer gols. Ele jogou bem, Renata, ele jogou bem numa função que era às vezes um meia, às vezes um atacante, flutuando entre ser um atacante e ser um armador. Não criou uma confusãozinha só, mas uma só? Tá bom, foi bom. Ele e o Auremir. Tá ótimo, foi uma só. Mas ele se concentrar no jogo, se ele fizer o que ele sabe fazer, a finalização, a assistência e largar a mão de confusão, ele é um excelente jogador pro São Paulo. Cicinho, falando sério mesmo, São Paulo, tudo bem, a torcida sempre espera mais, a gente fala de Copa do Brasil, a distância dos times, mas depois do susto de tomar um gol,
não é? Um golaço do Caio. E depois, simplesmente, o São Paulo foi lá e conseguiu conduzir o jogo. Não sofreu muito mais na partida. Exatamente, Renato. O São Paulo já vinha conduzindo bem o jogo, né? Com 3 minutos de jogo, já tinha tido 2 grandes oportunidades, né? Com 7 minutos, já 5 oportunidades, com 2 claras aí, o André recuperando a bola do zagueiro e defendendo o Muriel, fazendo grande defesa. O Luciano não chegando num cruzamento do Cédric com 5 minutos de jogo. Se ele tivesse jogado na bola, talvez teria desviado e feito gol. Então, o São Paulo, sabedor do que queria, indo para cima, e foi surpreendido, que é algo normal, né? Um chute que acertou ali. O São Paulo estava muito bem postado defensivamente. Então, foi um jogo do São Paulo que poderia ter tido um placar mais elástico, mas o São Paulo é muito melhor que o Náutico. Não podemos também tirar os méritos do Náutico, né? Muito bem armado e que fez um jogo aí consistente, que pode complicar para o São Paulo lá nos aflitos, porque é um gramado pesado, né? Um time também que tem uma bola parada aí que pode surpreender. Esse camisa 20 aí, o Patrick Alain, com bolas paradas, tem uma jogada muito perigosa, mas o São Paulo tem tudo para passar de fase, mas fez uma grande apresentação, tanto é que foi aplaudido pela torcida no final do jogo. Chico, quais são os seus destaques do São Paulo nessa partida? Além do Luciano, o Marcos Antônio. Acho que foi um jogador que, tecnicamente, ele está dando um ritmo muito bom ali no meio-campo. Era um problema do São Paulo, né? A meia armação, ainda mais quando você perde Lucas e Oscar ao mesmo tempo. Ele não é necessariamente um meia armador, mas como a bola passa por ele, né? Como ele dita o ritmo, ele consegue ser marcador, ele consegue chegar na frente e distribuir o jogo. O Luciano também não é um 10, né? Muita gente tenta inventar ele de 10 e eu sei, o Rogério Ceni já falava sobre isso. Quando você escala ele de atacante, ele volta para construir. Ok, é a característica dele. Agora, deixar no pé dele a armação do jogo, eu acho até um desperdício na medida em que ele, próximo do gol, ele consegue fazer gols, consegue decidir. É um cara que tem gols decisivos, em momentos decisivos. Agora, não acho que será tão simples assim na volta. O Náutico endureceu o jogo no primeiro tempo, a Copa do Brasil tem dessas coisas, passou alguns recados ontem e lá não vai ser fácil. A diferença é pequena. É uma vantagem? É, mas o São Paulo vai ter que jogar lá também. Você viu que não teve nenhum placar elástico, né, Chico? Nada. É um gol de diferença. E, Chico, e o Lucas Ferreira também teve uma grande atuação, assistência do primeiro gol, menino novo que está se firmando. Já é uma realidade esse garoto. E uma coisa que até a gente conversava aqui no primeiro tempo do jogo aberto, e eu falei sobre ausências do Caleri, do Arboleda, que vinham jogando. Também. Mas quando você poupa o Ferreirinha, não tem Lucas e não tem o Oscar, e ainda esses jogadores fora, imagina o São Paulo completo. Como é uma equipe que para o próprio Subeldia vai oferecer mais opções, Ulisses. Minha filha, vem forte. Tá muito desfalcado. Lucas, Oscar. É que é o seguinte, ontem o Náutico, ele jogava muito no contragolpe. Ele esperava o São Paulo vir, como todo time que é inferior, né? Taticamente, tecnicamente e tal. E fez um jogo muito bonito o Náutico, com um golaço do Caio, coisa linda, espetacular. Travessão, trave, entrando no gol. Lindo, 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 lindo gol, como eu sempre falo. Agora, assim, o São Paulo, o que eu gostei do São Paulo muito, primeiro, esse Marcos Antônio que o Chico citou, você está de brincadeira, só que está vencendo o empréstimo. Mais 30 dias, 40 dias vence o empréstimo. O São Paulo tem a opção de compra por, se eu não me engano, 4 milhões de euros para comprar o atleta, né? Eu compraria. Embora esse negócio de comprar atleta é um problema, né? Porque às vezes o cara arrebenta emprestado, você compra, o cara para de jogar. Quantas vezes a gente viu isso no futebol? Ele não é mais garoto, né? E ele não é um garotinho, 4 milhões. Mas você viu o comprometimento dele, né? Não, profissional. A postura dele no meio de campo, ele carrega o meio de campo do São Paulo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ou seja, ele tem característica de roubar a bola e sair para o jogo com uma facilidade, uma visão de jogo impressionante. Para mim, foi o melhor jogador em campo, apesar dos 2 gols do Luciano. Mas para mim, ele tem sido, ultimamente, o melhor jogador de São Paulo em campo. Agora, você imagina como você citou, Renato. Lucas. E tem o Pablo Maia, que ele tá fazendo essa função também, né? Isso. Então você tem Lucas, Oscar chegando, o Alisson demais. A grande dificuldade do São Paulo hoje que encontra é exatamente isso. Porque os volantes, eles, além de defender, eles precisam dar esse gás ali no ataque, porque o São Paulo não tem um 10 que arma. O Luciano não é esse camisa 10. Então, se você pega uma volta de Lucas e Oscar, você ganha muito ali para dar esse desafogo. Mas você pega o Rei Alves, o treinador coloca ele na ponta. Exatamente. Ontem, talvez... Em vez de colocar ele centralizado... O Matheus Alves. Desculpa, o Matheus Alves... Ontem, talvez... Que esse seria o se o Zubeldia tivesse colocado ele ali,
o Luciano mais lá no meio do zagueiro e o André Silva na esquerda, Pô, talvez mas você ia mudar a posição de 3. Mas tudo. Não, mas você não faz substituições, você muda Sim, ali não, por quê? entendi. O São Paulo, quando tem o Só Ferreirinha, muda eu falei na primeira parte, Ferreirinha pelo lado esquerdo e o Lucas Ferreira pelo lado direito, você consegue diversificar a jogada. Ontem ficou o quê? Só o Lucas Ferreira tentando. E aí agora, você fica limitado. É isso aí. E olha, o São Paulo ganhou, tem essa vantagem, não é tão elástica, mas é uma vantagem. E é tudo que o Corinthians quer conseguir hoje diante do Novo Horizonte. O São Paulo começou o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil pressionando o Náutico. Em casa, o tricolor tentou fazer valer o mando de campo para abrir o placar e criar vantagem para a partida de volta. Mas, na verdade, acabou vendo o adversário fazer um golaço com Caio Vitor, de fora da área. O meio-campista recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e chutou. Sem chances para Rafael. O time comandado por Luiz Ubeldia, que já pressionava os pernambucanos, se lançou com ainda mais ímpeto ao ataque. E em pouco tempo empatou. Luciano recebeu, girou e bateu. 1-1. As duas equipes foram para o intervalo com empate no placar. O São Paulo, assim como na etapa inicial, voltou do intervalo pressionando o Náutico e logo no primeiro tempo virou o jogo no Morumbis. De novo, Luciano. O camisa 10 recebeu um ótimo cruzamento de Marcos Antônio e só empurrou a bola para o fundo das redes. O restante do jogo teve pouca emoção, mas muita pressão. O tricolor continuou no campo de ataque, em busca do terceiro gol. Não criou muitas chances claras, mas sequer foi ameaçado pelo adversário. No fim, a vantagem foi magra, mas comemorada pelos donos da casa. Autor dos 2 gols do São Paulo contra o Náutico, Luciano vivia um jejum. A última vez que o camisa 10 tinha marcado havia sido no dia 13 de fevereiro, no empate em 2-2 com o Velo Clube. Na ocasião, ele também marcou 2 vezes. Desde então, ele disputou 12 jogos até voltar a balançar as redes nesta terça-feira no Morumbis. A vitória por 2-1 no Morumbis dá ao São Paulo uma vantagem mínima para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O tricolor, nos aflitos, pode empatar para avançar. O Timbu, por sua vez, precisa vencer por 2 gols de diferença. Em caso de vitória mínima, a decisão será nos pênaltis. Depois do 2-1 no Morumbis, São Paulo e Náutico voltam a se enfrentar só no dia 20 de maio, às 21h30, nos aflitos.